always there. Fala galera! Estamos iniciando aqui mais uma aula do nosso canal Nerds Games. Dessa vez aula de Física! E aí, qual é o assunto, jovem? A gente vai falar de magnetismo. Mas o que é campo magnético? O que é? Olha, o campo magnético é o seguinte. A gente tem a corrente elétrica, né, determinada por I, que é medida em amperes, e essa corrente elétrica gera um campo magnético. Como ela sempre vai estar em movimento, esse movimento gerará um campo magnético, tá ok? Aqui é um exemplo mais prático. Aqui é o seguinte. Numa lâmpada, enquanto a direção I vai determinar a corrente elétrica, enquanto gira, vai passando o campo magnético entre a lâmpada. Essa é a explicação mais fácil que podemos dar por campo magnético. Mas, além de campo magnético, a gente vai trabalhar mais com a parte dos ímãs. A gente vai aprender a parte do norte, sul, todas essas regras. Vamos lá. Aqui temos um ímã. Norte e sul. O que acontece se a gente quebrar esse ímã ao meio? Vamos gerar Dois novos ímãs. dois ímãs. Certo? Agora vem a pergunta. A gente vai gerar dois ímãs, um para o norte e um para o sul? Não. Todos os dois vão ter os polos norte e sul, certo? Norte e sul. Porque é impossível e ninguém nunca conseguiu quebrar um Cortar no meio. ímã, até mesmo que sejam pedaços microscópicos, mas ele sempre vai ter um polo norte e um polo sul. Então, lembre, se perguntarem, se quebrarmos um ímã, vamos gerar dois ímãs, completos ou incompletos? A resposta é completo. Aqui. Além dessa regra, temos as chamadas linhas de campo. Essa linha de campo é o seguinte, ela é mais que a direção de onde desloca de um lugar para o outro. Nesse caso, de um polo para o outro. No caso, eu tenho norte e sul. A direção vai da onde para onde? Sempre essas linhas de campo vão do norte e entram no sul, certo? Saem do norte e entram no sul. No caso, a direção é para cá. E tipo assim, para sabermos a direção, a gente vai traçar uma reta tangente, ou seja, que toca apenas em um ponto, ok? Para saber a direção, se é do norte para o sul ou do sul para o norte. Mas geralmente é do norte para o sul. Exatamente. Mas mesmo se houver esse seguinte caso também, sul e norte, e não como a gente fez aqui, norte e sul. Sempre norte e sul. Isso é uma dica de confundir um pouco. Agora vamos para a parte de... Aproveitando, né, que a gente traçou essa reta tangente, a gente poderia até dar a explicação da regra da mão direita. É verdade. Essa regra da mão direita, ela é o seguinte. Com ela, a gente descobre pela direção da corrente onde acontece a entrada e a saída desse campo magnético no objeto. Vamos fazer aqui um exemplo. Temos o ímã como exemplo, mas eu vou citar outro ainda que é para enriquecer mais ainda a explicação. Eu tenho a direção é para cá. Usando a regra da mão direita, eu vou perceber que se é para cá, eu estou percebendo que o campo ele está entrando por baixo e saindo por cima. Então, a direção é assim. Enquanto que ele vai para lá. Da mesma coisa com o ímã. Vai do norte para o sul. Se a direção é para cá, ele entra e baixo e sai por cima. exatamente. Pronto, então, isso aqui é uma explicação resumida do assunto que estamos estudando. Agora... Aí só um exemplo básico aqui. Sabendo que a direção das linhas de campo são para lá, para a direita. E aí, nesse ponto, as linhas de campo estão entrando ou saindo? Nesse caso, vamos usar a regra da mão direita. Se a direção é para cá, o que percebemos? Que ele está entrando por baixo e saindo por cima. Justamente. Então a resposta seria que nesse ponto o campo magnético está saindo.
Essa bolinha aqui com o X, a gente usa para dizer que está entrando. Fazer que está entrando. Mas nesse caso está saindo. E isso aqui a gente meio que usa para dizer que ele está saindo. Então aqui para vocês não se confundirem. Então isso é basicamente a regra da mão direita, não tem dificuldade. Agora para a parte de cálculo, a gente vai trabalhar com três fórmulas. Quais são elas? A fórmula para determinar, né, o campo magnético em uma linha reta. A fórmula para saber o campo magnético dentro de uma circunferência e a de dentro de um solenoide. Solenoide é tipo uma mola por onde nessa mola passa corrente elétrica, certo? Isso aqui é um solenoide. Passa corrente elétrica aqui e a gente tenta descobrir o campo magnético aqui dentro desse solenoide. Essas são as três bases para os nossos cálculos. Agora, qual a equação de cada uma? Vamos lá. Fio reto. Sempre quando a pergunta é, o fio reto e retilíneo. Então a fórmula para fio reto é B, que vai ser a letra representante do vetor campo magnético, para deixar claro. Vai ser μ0. Quem é μ0? μ0. Essa constante, μ0, vai ter sempre um valor definido. Então, sempre quando falar em μ0, uma constante. Então, μ0 é igual a 4π vezes 10 a menos 7. Então, μ0 é sempre esse valor, por ser uma constante. Vamos lá. O I, a corrente elétrica, 2π vezes R. R é o raio. Vamos lá. Agora vamos para a espira circular. Para quem não sabe o que é uma espira circular, geralmente ela é assim. E vai passar por aqui a corrente elétrica, certo? Do lado direito tem um ponto e vai ter o raio e tal, certo? Vai ter tudo isso. Porque é o seguinte, a única diferença da fórmula de fio reto para circular é somente a falta do π. Eu vou dizer que B, vetor campo magnético, μ0 vezes I, 2 vezes R. Essa é a única diferença. Dessa forma para essa forma, a falta do π. Né? Pronto. E se lembra, μ0 é uma constante, sempre isso aqui. Nunca muda. Para deixar claro, a μ0 a gente explicou que é a constante, o I é a corrente elétrica, o R, o raio, representado por, no caso o R, como a gente tem aqui, ou por D. Fica a dica aí para você. Agora vamos para a solenoide. Solenoide já é um pouco diferente. Vamos falar agora do solenoide. A gente deixou aqui mais exclusivo para ficar melhor entendido. Vamos lá! Qual o desenho de um solenoide? Bem, eu já expliquei anteriormente, né, que o solenoide é uma mola, tá? Ele tem esse aspecto. E a fórmula, ela vai ser um pouco... Eu vou dizer que a única diferença que vai ser é que a gente vai trabalhar mais com uma base do comprimento. O comprimento desse solenoide, certo? Que é L. E o número de voltas que ele dá. O número de voltas, que é dado por N. A fórmula para a solenoide é B vezes o campo magnético igual a μ0 vezes I, ou vezes N vezes I, dividido por L. L é o comprimento. Certo? Tanto faz vezes N vezes I, não vai alterar em nada. Essa aqui é a fórmula geral para o solenoide. Essa é a fórmula que a gente vai usar para trabalhar. L é o comprimento. Isso aqui vai ser o número de espiras. O que é essas espiras? Essas voltas, certo? Que a mola vai dar. E μ0, como a gente explicou, a constante. 4π vezes 10 a menos 7. Valor fixo. Constante. Vamos explicar agora a bússola. Vamos lá.
A bússola é um objeto circular, a qual contém uma agulhinha que está imantada. Ou seja, ela tem um magnético. Onde ela sempre aponta para o norte. Norte o quê? Geográfico. Norte geográfico. Porque temos uma explicação sobre os ímãs, que até esquecemos de falar, que é a seguinte. Polos iguais Se repele. Né? Agora, polos diferentes vão se atrair. Mas, Com certeza vocês já ouviram ditar, né? Os opostos se atraem. exatamente. Mas aqui a situação é diferente. O norte vai apontar para o norte. Você pode perguntar, sim, o norte geográfico aí. Ainda não estou entendendo. E no norte geográfico, Existe o sul magnético. por isso que ele sempre vai apontar para esse norte geográfico, tá? Porque é o sul magnético. Sul magnético. E se o norte está apontando para onde é o sul magnético, o sul vai apontar para onde é o norte magnético. Aí eu pergunto a vocês. Ele vai da onde para onde? No caso, como aqui vai corresponder ao norte magnético, ele vai do norte para o sul. Só para lembrar, eles são linhas de campo fechadas. Então você pergunta. Eles dão volta certo completa. Fechado é quando eles dão volta completa. Eles fecham e Então você perguntar sobre as linhas de campo, diga a correta. Se tiver, as linhas de campo são fechadas, essa é a correta. Isso aí quando eu jogava aquele joguinho Nintendo ainda. É simulando Mario. Sim. Acabou no tempo. Ganhou. Fala pessoal, a gente vai se despedir de mais uma videoaula. Melhor, da nossa primeira parte. É. Vamos para a segunda parte, que essa aqui é só teoria. Vamos para o segundo vídeo, que será só o exercício, só a prática. Só questões. A gente vai responder e explicar para vocês. E é só isso, certo? Até o próximo vídeo. Se gostou, dá um like. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Visite nosso blog, tá ok? E curta nossa página no Facebook. Procure o grupo do Tecnologia no Facebook. Manda solicitação que a gente aceita, lá você fica ligado de tudo, tá ok? Lá a gente posta notícias fora, né? Por fora também, que também. tem no nosso blog. E algumas não tem e tal. Manda solicitação que a gente aceita. Detalhes sobre tudo isso vai estar na descrição, o link, bem direitinho. Tudo. E é isso aí, valeu, continue assistindo, chama mais gente pra assistir e valeu. E fique ligado na segunda parte do nosso vídeo. Também é o nosso. We're singing